Olá, pessoal! Essa semana tivemos algumas informações interessantes de se acompanhar, principalmente algumas ordens executivas do presidente Trump, lá dos Estados Unidos. E aí, vou falar de uma especial, que é em relativo às criptomoedas. Será que vamos ter reserva de criptomoedas mesmo? Outro ponto importante é a questão das taxações que eles estão pensando. Será que vai ter taxação aí para Canadá, para México, para China? É um ponto bem forte e que impactou bastante a semana também. Mas, quando a gente vem aqui para o Brasil, o que a gente tem? Temos IPCA e temos algumas notícias soltas de algumas empresas, mas nada muito relevante específico. Talvez o pacote fiscal, que tem alguma coisa dando um cheiro para 2025. Meu nome é Fernando Franklin e aqui discutimos as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, vamos começar falando aqui lá dos Estados Unidos, as ordens executivas do Trump. A primeira delas, que é que eu destaquei, a questão aí da criação de reservas de criptomoedas, reservas de Bitcoin, principalmente, que o pessoal fala, e discussões em relação ao que pode ser feito, o que não pode, etc. Bom, a ordem executiva não fala em criação de reserva de emergência. Ela fala em fazer uma avaliação se deve ser uma boa proposta criar uma reserva de emergência em criptomoedas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está falando ali, entre outras coisas, de uma regulamentação das criptomoedas. A regulamentação é algo significativo que deve ser avaliado. Temos também um lado nisso aí positivo, porque traz uma segurança a mais, um lado negativo, porque é justamente o fato de não ter governo que torna a criptomoeda tão interessante. E, por fim, fala muito da questão aí de se avaliar em até 180 dias a criação de uma reserva de mercado, né, para ali com as criptomoedas. Só que não é comprar criptomoedas e fazer a reserva dessas criptomoedas aí para poder fazer uma reserva de mercado e tentar trabalhar igual o dólar e tentar transformar as criptomoedas em algo bem mais factível. Não. O ponto é, aquelas criptomoedas que foram apreendidas, né, já estão de posse do governo por algum motivo, não, o governo comprou, essas se tornariam, então, reservas de mercado. É bem diferente, não deixa de ser importante, mas é bem diferente, e principalmente o fato de ser uma avaliação. Quando sair a avaliação, aí a gente vai entender muito bem o que está falando, e principalmente o impacto da decisão que for proposta nessa avaliação, caso ela seja efetivamente implementada, porque também tem uma proposta e a implementação, são coisas diferentes. Vamos entender 180 dias para frente ainda, então bastante tempo aí para a gente poder esperar, vamos lá no meio do ano. Mas, obviamente, aquelas pessoas que são apoiadores ferrenhas das criptomoedas viram isso com ótimos olhos, e devem ver mesmo, porque o Trump está cumprindo parte da promessa dele ao falar dessa possibilidade. Passando aí para as tarifas também, que hoje a gente tem que falar essa semana muito dos Estados Unidos, não tem jeito. As tarifas do Trump. O Trump está querendo colocar tarifas de até 25% para o Canadá e para o México. Isso aí para poder forçar eles, né? O México, questão aí das imigrações, e Canadá tem uma discussão muito política ali envolvida também, né? Então está querendo fazer isso. Está praticamente certo, vai ter a questão aí da tarifa, se vai chegar em 25% ou não, como é que é, e de quebra ele já deu uma cutucada na China. O foco da cutucada na China é porque ele está dizendo que a China tem o poder de fazer a guerra de Rússia e Ucrânia acabar. E aí ele está dizendo claramente que eles têm uma forte influência sobre a China através das tarifas. Ele gostaria de não precisar usá-las, mas é uma forte força que ele possui. Então, obviamente, é algo que ele pretende usar se necessário. O fato dele já ter dito isso já faz, né, o governo chinês refletir sobre essa possibilidade e, obviamente, entrar em negociação. Até porque, se há algo que o passado pode nos ensinar sobre o Trump, é que ele costuma colocar taxas, sim, quando ele entende que isso pode ajudar o país dele. E aí, pessoal, a gente precisa entender que o foco do Trump é o que ele quer para os Estados Unidos.
e não o que é bom para o Brasil. São coisas completamente diferentes, a gente precisa entender isso muito bem. E aí, quem sabe, torcer também para a gente não ter nenhum conflito, para a gente não entrar nessa lista aí, que isso seria muito ruim para o Brasil. Passando aqui então para as notícias nacionais, a gente tem que falar aí do IPCA 15. O IPCA 15 de janeiro veio acima das expectativas. As expectativas eram que ficasse até com uma deflação, né, de 0,02, praticamente estável, mas veio com uma alta de 0,11. Então é algo que acende o farol. Por outro lado, o IGPM, sim, ele já arrefeceu, ele era 0,99, foi para 0,17, então algo interessante também da gente levar em consideração, que é uma queda pelo menos no IGPM, então pelo menos um dos avaliadores, aí, principais avaliadores de inflação que a gente tem, teve uma redução. Vale lembrar que em fevereiro começa um aumento de ICMS sobre os combustíveis. Esse aumento já é previsto aí pelo Copom, que acontece na próxima semana, né, porque ele já está contratado desde novembro do ano passado, mas o mercado está falando muito disso agora, as notícias, na verdade, estão falando muito disso agora, mas já existe desde novembro do ano passado, que está contratado esse aumento. O grande ponto é que isso vai fazer o impacto de inflação em fevereiro. E aí, o bicho pode pegar. Mas, vamos falar da coisa positiva que a gente saiu essa semana, que é a questão do pacote fiscal. Saiu informações do detalhamento do pacote, em relação ao que seria economizado para 2025 e para 2026. Antes estava só o conjunto de 2025 e 2026, e agora sai para 2025 e também 2026 separado. A gente está falando aí na faixa de 30 bilhões de economia, é uma economia significativa, talvez não suficiente, né? Talvez não é suficiente, a gente sabe disso, precisaria de fazer muito mais, mas a gente precisa acompanhar aí o que vai efetivamente acontecer. E para poder finalizar, porque eu não vou trazer nenhuma notícia de uma empresa específica essa semana, porque realmente nesse primeiro mês de janeiro é um mês que não costuma ter nada tão significativo assim, e realmente não teve. Vai ter uma empresa anunciando um pacote de recompra de ação, uma outra falando de questão de diretoria, um outro plano, mas nada muito significativo nesse momento. O que a gente vai ter aqui para poder falar é que o Bovespa fechou a semana aí praticamente no 0 a 0, um pouquinho só de alta, né, 0,1 de alta mais ou menos, e no ano a gente está aí com 0,8 de alta, né? Então o ano está subindo um pouquinho, mas bem fraco ainda, a gente tem que acompanhar, e a grande questão que vai ficar realmente de olho, que todo mundo tem que deixar seus radares acesos, é no Copom. E o Copom, o principal vai ser o comunicado, porque é muito difícil de não ter o aumento de 1% que foi tratado na semana anterior, na reunião anterior. Inclusive, provavelmente deve falar do aumento de mais 1% na próxima, porque também foi contratado no anterior, mas a gente pode ter alguma mudança de tom, que é importante a gente observar, e quem sabe, se tiver alguma mudança desse 1% para a próxima reunião, isso seria extremamente significativo, tanto para mais quanto para menos. Se falar, inclusive, só que vai ser avaliado o que vai ser feito, é uma mudança extremamente significativa no tom. E aí isso pode gerar algum tipo de preocupação. Lembrando que eu estou citando esse ponto só porque é a primeira reunião que o Galipo se torna o presidente do Banco Central e saiu efetivamente o Roberto Campos Neto. Então a gente passa a ter uma reunião com os indicados do governo atual e existir sempre a preocupação de uma questão de interferência política nisso aí. A gente quer sempre uma questão técnica, e aí, se for técnico, acho que mantém 1% tranquilamente, né, e o tom continua de 1% para a próxima reunião, e a expectativa de 15% até o final do ano, que é o que o mercado está tendo hoje, deve ser cumprida. Mas, vamos ver o que vai acontecer, e isso que é o mais importante, mais relevante nesse momento. Muito obrigado, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.